Sejam bem-vindos à parte de intercorrências na bichectomia. Vamos falar então de alguns detalhes importantes antes de realizar o procedimento cirúrgico que vão ajudar vocês a diminuir as intercorrências transoperatórias. Então, primeiro é importante que vocês façam uma anamnese correta. Na anamnese, a gente precisa ter alguns cuidados. Quais são eles? Avaliar qual medicação o paciente está tomando, se ele já realizou alguma cirurgia anteriormente, se o paciente tem algum histórico de alguma doença de base, tudo isso é muito importante. Além disso, a gente não pode esquecer de fazer o exame intra e extraoral. O paciente ele precisa estar com a cavidade oral em saúde. Ele não pode procurar a estética e esquecer da saúde. Nós somos cirurgiões dentistas, não podemos esquecer disso. Avaliar também a expectativa do paciente. Então, por que ele procurou esse procedimento? O que realmente incomoda ele? Conversar com o paciente corretamente, indicar aonde vai mudar o formato do seu rosto. Então, aonde está localizado? Qual é a região que vai se alterar depois da cirurgia? Então, todos sabem que nós temos o arco zigomático e abaixo do arco zigomático a gente vai ter esse afundamento, que é onde está localizado a bola de Bichat. Então, é essa região que a gente vai ter uma alteração. Isso é importante, pois muitos pacientes têm a queixa principalmente da eminência malar. Essa região ela não vai se alterar com o procedimento de bichectomia, e sim o contorno do blush. Exames complementares. É necessário realizar algum tipo de exame prévio à cirurgia de bichectomia? Não é necessário. A não ser que vocês queiram uma liberação do médico, caso o paciente ele seja hipertenso, tenha algum problema como diabetes. Caso esteja descompensado, não realizar nenhum procedimento cirúrgico. Ou antes pedir uma liberação do médico. Exames radiográficos, ressonância, ultrassom, tomografia também não são necessários previamente à cirurgia de bichectomia. Os únicos casos que nós realizamos esses exames, primeiro a gente inicia pelo ultrassom, ressonância e depois a tomografia, são em casos que o paciente se submeteu à cirurgia de bichectomia com outro profissional, porém não obteve sucesso. Então eu já recebi várias vezes no meu consultório pacientes que fizeram a bichectomia unilateral. O profissional não encontrou do outro lado e o paciente ficou assimétrico. Então, para diagnosticar, eu pedi o exame, então eu peço sempre, em primeiro lugar, o ultrassom, até mesmo pelo custo. Ultrassom com localização de bola de Bichat, direita e esquerda, aí depende do lado que vocês forem realizar, se for os dois ou se for unilateral. Você tendo esse laudo, você pode realizar a cirurgia. Sempre aguardar um tempo de 30 dias após a última cirurgia realizada. E ter toda a documentação guardada e anexada. Então, lembrar sempre do termo de consentimento, explicar para o paciente quais são os riscos, o que pode acontecer, como é o pós-operatório. É importante vocês terem também o pós-operatório impresso, faz o paciente assinar e deixa anexado no prontuário de vocês e leiam atentamente com ele quais são os cuidados pós-cirurgia. Isso é muito importante. Pacientes que fazem o uso de anabolizantes são contraindicados a realizar o procedimento de bichectomia. São pacientes que acabam reabsorvendo essa gordura. Sabemos que essa gordura ela não se reabsorve no processo de envelhecimento, de emagrecimento. Porém, essas medicações elas podem sim alterar a reabsorção da bola de Bichat. Então, é contraindicado. Além disso, pacientes que realizaram anteriormente a cirurgia ortognática também não deve fazer a cirurgia, pois na cirurgia de ortognática, muitas vezes os cirurgiões bucomaxilos, eles fazem a remoção da bola de Bichat e nem sempre eles vão orientar o paciente e falar para o paciente que eles fizeram essa remoção. Então é importante vocês terem essa informação na anamnese de vocês. Solicitar exames complementares apenas em casos de pacientes que estejam com alguma doença de base descompensada. Após o paciente assinar o termo de consentimento, você explicar para o paciente tudo sobre o procedimento, você vai fazer o protocolo fotográfico. O protocolo fotográfico ele é muito importante para você também tratar intercorrências, saber se o paciente possui algum tipo de assimetria ou não. Isso é fundamental no sucesso do tratamento. Material estéril sempre, então lembrar de deixar o material sempre estéril. Lavar as mãos, utilizar material, luvas estéreis também é fundamental. Fazer a limpeza do rosto do paciente. E qual material que vocês podem utilizar para fazer essa limpeza? Clorexidina, 2%, ou até mesmo álcool, 70%. Conhecimento anatômico da área. Então, vocês precisam estudar anatomia. Isso é fundamental para que vocês tenham sucesso e saibam o caminho das artérias, das veias,
no caso da bichectomia, do ducto, aonde está localizado o caminho do ducto da parótida, o nervo facial, o nervo bucal, e também saber tratar as intercorrências, você precisa saber a localização exata de cada estrutura anatômica. Nós precisamos ter um cuidado na incisão, então, dependendo da técnica que você usa, você precisa saber aprofundar corretamente a lâmina, precisa saber quando você está tendo algum tipo de hemorragia, colabar o tecido após a retirada da bola. Logo após a remoção da bola, vocês devem perceber que no final do pedúnculo dela, a gente tem um leve sangramento. Esse sangramento ele acontece pois é uma região muito vascularizada. O que é importante vocês fazerem para prevenir esse tipo de hemorragia? Pegar uma gaze e colabar, apertar bem o tecido. Esse tecido ele deve ser colabado por média de 3 minutos. Então, 3 minutos de cada lado precisa apertar. E você só vai fazer a sutura depois que parou o sangramento. Caso aconteça um tipo de sangramento transoperatório, a gente precisa ter aqueles produtos básicos que a gente tem que ter das emergências e urgências no consultório odontológico. Quais são eles? O Transamin. Então, se você sabe fazer a venopunção, você vai fazer via endovenosa o Transamin. Caso você não saiba fazer a venopunção, o ideal é que você contenha o Transamin em comprimidos para medicar o paciente. No momento da cirurgia, você vai dar para ele um comprimido e continuar colabando o tecido. Dentro de 20 minutos, aquele sangramento, aquela hemorragia, ela vai estancar. Então, precisa ter essas medicações para saber tratar e o paciente não ter que ir ao hospital. Terapias complementares. Então, fazer o uso de laser pós a remoção da bola. A gente sabe que o laser ele melhora a circulação, ele é anti-inflamatório, ele diminui o edema, ele diminui a dor. Então é importante que depois que vocês removam a bola de bichá, façam uso de laser, 2 joules em 4 pontos na área de remoção. Também pode ser feito drenagem linfática. Então, após 48 horas, vocês podem indicar para o paciente a drenagem linfática para melhorar o edema daquela região. A medicação. É muito importante que vocês saibam indicar a medicação correta nos casos de bichectomia. Então, a medicação que o nosso instituto coloca como protocolo é amoxicilina com clavulanato, de 12 em 12 horas por 7 dias. Anti-inflamatório vai ser a dexametasona, 4 mg, de 12 em 12 horas por 4 dias. E a dipirona para dor, 500 mg, um comprimido de 6 em 6 horas por 3 dias. Caso o paciente seja alérgico à amoxicilina, vocês vão alterar antibiótico terapia para azitromicina. Caso o paciente seja alérgico à dexametasona, vocês podem fazer alteração para o nimesulida de 100 mg, um comprimido de 12 em 12 horas por 3 dias. E caso ele também tenha algum tipo de alergia à dipirona, vocês podem alterar para o paracetamol, 700 mg, um comprimido de 6 em 6 horas por 3 dias. Os cuidados e orientações pós-procedimento também são importantes e fundamentais no sucesso do tratamento. Fazer compressa de gelo nos primeiros 2 dias, alimentação líquida e gelada nas primeiras 48 horas, terceiro dia, compressa morna e alimentação morna e pastosa. Quarto dia, o paciente já pode voltar a se alimentar ao normal. Evitar ficar abrindo muito a boca, fazer movimentos bruscos no momento da escovação, evitar bochecho, tudo que vá machucar ou fazer algum trauma muito grande próximo da área. Durante 7 dias ele precisa ter esses cuidados. Então, exercício físico também devem ser evitados nesses primeiros 7 dias. Agora vamos mostrar para vocês um caso clínico e uma intercorrência que aconteceu numa paciente de bichectomia. Então, caso clínico 1. Paciente, 36 anos, apresentou-se no consultório odontológico de um profissional, porém o mesmo não avaliou a cavidade bucal da paciente. Realizou o procedimento de bichectomia e esqueceu de olhar os seus dentes. A paciente possuía dentro da boca problemas endodônticos nos pré-molares e isso não foi avaliado. A sua cirurgia aconteceu perfeitamente. Dentro dos 30 minutos já estava com a sutura, o paciente estava bem, sem dor. Depois de 48 horas, começou a enviar fotos. Nessas fotos, a gente percebia um leve edema na região desse premolar, porém normal pós-procedimento de bichectomia, e um leve hematoma. Após 7 dias, a paciente fez todos os cuidados e melhorou. Depois de 35 dias, ela procurou o instituto se queixando de que voltou esse edema e que
ela ficava doente, tinha algum problema respiratório, aquela cavidade ficava inchada. E principalmente na região que fez a cirurgia. Então, o paciente, ele sempre vai falar que foi o procedimento que você fez, porque foi o último procedimento que ele realizou. Então, ele sempre vai fazer essa ligação. Por isso que é importante a gente avaliar antes a cavidade oral do paciente. Foi pedido, então, um exame panorâmico do paciente e a gente pôde detectar que ela possuía um pré-molar em processo endodôntico. A paciente realizou todos os exames, fez também o laudo radiográfico e a gente conseguiu diagnosticar e tratar essa paciente com essas observações. Então, depois de tratado o dente corretamente, ela não teve mais nenhum tipo de edema naquela região. Então, na verdade, foi erro do profissional na hora da avaliação. Não foi nada relacionado à cirurgia, porém, pela cirurgia ser muito próximo do local, causou esse edema e esse processo infeccioso na paciente. O protocolo medicamentoso dessa paciente foi trocar a medicação, que foi a amoxicilina com clavulanato, pelo metronidazol, para a gente conseguir trocar as cepas que continham ali no local. O metronidazol a paciente tomou 250 mg, um comprimido de 6 em 6 horas por 7 dias. Lembrando que previamente ela foi medicada também com amoxicilina com clavulanato. Caso clínico 2. Paciente de 32 anos, mulher, passou por uma cirurgia de ortognática 5 anos previamente à cirurgia de bichectomia. Porém, o profissional não questionou se a paciente tinha feito alguma cirurgia anteriormente. Fez a avaliação intraoral, estava tudo normal. As profissionais sentiram muita dificuldade no momento da cirurgia, ficaram em média de 1h30 fazendo a cirurgia e nós sabemos que a cirurgia de bichectomia leva em média de 30 a 40 minutos. Suspeita de rompimento do ducto. Por que a gente começou a suspeitar isso? Primeiro que não encontraram a bola de bichar, então essa bola ela foi removida já na cirurgia de ortognática. As profissionais ficaram traumatizando ainda mais aquela região. No momento do edema, o ducto da saliva começou a guiar a saliva para o local onde estava ocorrendo o edema. E o edema ficou cada vez maior. Esse edema ele não diminuía com 7 nem com 15 dias. Foi aí que nós suspeitamos do rompimento do ducto. Então encaminhamos ela para um laboratório, Fleury, onde foi pedido uma ressonância magnética do pescoço. Na ressonância, a gente consegue verificar que na conclusão estava tudo ok, então não tinha atingido nenhum tecido mole. Porém, a paciente continuava apresentando edema e a região avermelhada e quente no local. O que foi feito? Pegamos uma agulha, 18 gauges, perfuramos o local, vocês podem anestesiar ao redor, perfuramos. Quando foi feita essa perfuração, já coletamos bastante saliva. Então, era saliva acumulada naquele local. Então, nessa foto, vocês podem verificar a incisão para colocar o dreno. Fizemos um preparo do dreno com o scalp, que vocês devem ter no consultório por conta da venopunção. Então, cortamos o scalp e suturamos no local onde foi feita a incisão. Essa sutura, vocês podem utilizar um fio 4/0, pode ser de seda, no local. Logo que a gente fez o dreno, também fizemos a aplicação de ozonioterapia, que vocês viram na última aula com o Dr. Caio. Lembrando que o ozônio, além de melhorar a circulação, o processo inflamatório, também vai ajudar no processo de fibrose, que vai acabar causando naquele tecido, por conta da colocação do dreno. Depois fizemos a medicação com betametasona no local. Então, um corticoide local para também auxiliar no processo de inflamação. Vocês podem verificar nessa imagem a quantidade de saliva que foi drenada depois da colocação do dreno. Então, em casos que vocês têm muito edema e não é coágulo, que coágulo a gente sabe que em média 7 dias vai solucionar, vocês vão suspeitar do ducto. E como saber se houve ou não o rompimento do ducto, além dos exames complementares como a ressonância, por exemplo? Vocês podem apertar bem a região que o paciente está com edema e verificar se o paciente está sentindo muita dor e latejamento. Caso ele relate dor e latejamento na região, vocês precisam encaminhar ele para um bucomaxilofacial para fazer a recanalização daquele ducto. Caso o paciente sinta apenas a pressão daquele edema e não sinta dor nem o latejamento na região, provavelmente não é o ducto. Então, utilizar
medicações anticolinérgicas, como por exemplo o Buscopan, que resseca a boca, ajuda também a diminuir a quantidade de saliva. Isso vai fazer com que o edema também diminua, principalmente nos primeiros dias que o ducto ainda está inflamado. O ducto ele se regenera sozinho em média com 3, 4 dias. E também fazer o auxílio do dreno, que eu acabei de mostrar para vocês no último slide. E aqui algumas fotos do acompanhamento do caso. Então, 2 dias após a colocação do dreno, vocês podem verificar que a paciente já possuía um leve edema, e 3 meses após o procedimento com o seu resultado. Lembrando que os resultados finais da bichectomia são com 6 meses. Muito obrigada por terem assistido essa aula, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula sobre preenchimento com ácido hialurônico.